Paz do Senhor, irmãos e irmãs, alegria estar com vocês. E eu pensei que era presente para mim, não. Eu estou muito grato a Deus por estar aqui com vocês, é um privilégio, realmente é um grande privilégio. Você sabe que quando a gente fala para os colegas assim, que foi pregar na Assembleia de Deus, o pessoal diz: ih, rapaz, então você está ficando bom mesmo. Tá? Porque Deus deu tanto para a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus, se lembrar de algum irmão que está fora da Assembleia de Deus, é porque nós ficamos bom mesmo. Eu já falo, então Deus é a Deus, agora eu vou fazer festa. Então é um privilégio muito grande estar com vocês, realmente uma alegria que lota o coração da gente. Ainda ouvindo essas músicas do pastor Serafim, então, eu estou saindo daqui apaixonado por essa visão missionária. Já levei um CD dele lá, vou ouvir até gastar. Mas é uma bênção. Eu queria conversar com vocês sobre Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, queria falar sobre a nossa chamada, como a nossa chamada é como a chamada de Abraão, chamada missionária de Abraão. E qual é o nosso papel nisso? E nós temos um papel importantíssimo. Lá no capítulo 18 do Gênesis, lendo a partir do versículo 16. Gênesis 18, versículo 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Pai querido, muito obrigado por tua misericórdia para conosco. Obrigado que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite, ou melhor, nessa tarde. E quando o Senhor nos reúne é porque o Senhor quer falar com a gente. E tudo que nós pedimos é que tu fales. Ainda mais, já nos falaste, fala ainda mais, Senhor, por amor ao teu santo nome. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, essa é uma cena que todos nós conhecemos, todo mundo sabe de Sodoma e Gomorra, todo mundo sabe que ela foi destruída, todo mundo sabe da oração de Abraão, todo mundo sabe que o Senhor chamou Abraão e contou para ele o que estava para acontecer, e isso provocou em Abraão a intercessão, e Abraão começou com 50 justos e parou em 10. Então nós sabemos tudo isso. Agora eu queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs para esse diálogo que nós acabamos de ler entre o Senhor nosso Deus e Abraão, nosso patriarca. Abraão é o nosso patriarca, né? Todos nós nos consideramos filhos de Abraão. Aliás, tem muita gente que se considera filhos de Abraão, né? Hoje, se houvesse uma propaganda em todos os jornais do mundo, dizendo que todos os filhos de Abraão se reúnam no dia 30 de setembro de 2006,
não ia ter lugar na terra para os que se julgam filhos de Abraão se reunirem. Porque cerca de 3 bilhões de seres humanos se julgam filhos de Abraão. É muita gente, hein? Os cristãos todos se julgam filhos de Abraão. Os judeus se julgam filhos de Abraão. Os muçulmanos se julgam filhos de Abraão. Então, se hoje houvesse um edito no mundo todo dizendo: vamos reunir os filhos de Abraão para conversar, não tinha lugar na terra para juntar tanta gente. 3 bilhões de seres humanos aproximadamente teriam de vir de todos os cantos do planeta para conversar sobre Abraão. Já pensou que coisa impressionante? Quando Deus disse para Abraão que dele faria uma grande nação, ele não tinha a menor ideia do que é que Deus estava falando. Não tinha a menor ideia. Ele jamais imaginaria que chegaria um dia que não haveria lugar no planeta para reunir as pessoas que o consideram patriarca. Não é impressionante isso? Às vezes a gente ouve Deus falar algo e a gente não acompanha o que foi que Deus fez na história. E não percebe como é que Deus na história foi construindo alguma coisa tão impressionante que quando a gente bota no papel, não tem papel que caiba. Não tem papel que caiba aquilo que Deus fez. Mas então vamos ver o diálogo entre o Senhor e o nosso querido patriarca Abraão. O Senhor desce, faz algumas promessas a Abraão, entre elas que a Sara teria um filho, etc. E também o Senhor desce com o objetivo de ver o clamor que subia em relação a Sodoma e Gomorra, que não era pequeno. Tinha a ver com a injustiça social, tinha a ver com a violência daquele povo e tinha a ver com a sua imoralidade. Porque você sabe que tudo em Sodoma e Gomorra começou com a injustiça social, né? Não estou inventando não, está lá em Ezequiel 16:49. Se você abrir a sua Bíblia no profeta Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, você vai ler exatamente isso que eu estou dizendo. Nem mais, nem menos. Então, aqui se você abrir Ezequiel 16, você lê agora o versículo de número 49, o que você leu? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Está vendo? Tudo em Sodoma começou com injustiça social. Quando você pensa no Brasil, isso lembra para você alguma coisa? Não. Então você pode imaginar em que país, que risco que o Brasil está correndo. Porque a gente esquece que Deus também tem um juízo na história. Deus não tem só o juízo final, não. Deus tem um juízo na história. A gente é que se esquece, mas Deus tem juízo na história também, não é só juízo final, não. Deus não deixa para ser juiz só no último dia. Ele também tem juízo na história. Algumas nações não sobrevivem. Então Sodoma foi uma dessas que não sobreviveu por causa da injustiça social. Começou com a injustiça social e desandou na imoralidade. Então, aí o Senhor está conversando com Abraão sobre isso, sobre a situação grave. O Senhor está lá para ver essa situação grave de Sodoma e Gomorra. Aí ele começa a conversar com Abraão. O que ele diz? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Então ele está dizendo que ele tem algo e que ele não vai esconder do seu patriarca. Afinal de contas, Abraão é o único ser humano na face da terra, naquela altura, que tem esse nível de intimidade com Deus. Não é extraordinário? Porque você tem sempre de lembrar o seguinte, que hoje você sabe sobre Deus muito mais do que Moisés sabia.
Você sabe coisas sobre Deus que Moisés nem imaginava. Você sabe muito mais do que Moisés jamais imaginou. Também o juízo sobre nós é um pouquinho diferente, né? Quem muito sabe, muito deve, né? Então, Abraão era a única pessoa em todo o planeta que tinha esse tipo de intimidade com Deus. Hoje todos nós temos esse tipo de intimidade com Deus. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Tá certo? Porque aqui na terra, aqui na reunião, eu sou o pregador e você está ouvindo, mas na hora que eu oro e você ora, eu e você somos exatamente a mesma coisa. Deus para ouvir você do mesmo jeito que para me ouvir. A diferença aí é quem de nós está orando. Às vezes eu não estou orando e você está orando, às vezes você não está orando e eu estou orando. Quer dizer, você está falando com Deus, mas não está orando. E às vezes eu estou falando com Deus e não estou orando. Porque também tem isso, né? Lembra daquele fariseu que disse: graças te dou ao Pai, porque eu não sou como esse publicano? O que foi que Jesus disse sobre ele? Disse o fariseu de si para consigo mesmo: graças te dou ao Pai. Ele pensou que estava orando, mas não estava orando. Tem gente que às vezes pensa que está orando e não está orando. Eu me lembro de um pastor chamado Davi Gomes, um pastor batista. Ele teve um programa na rádio Transmundial que era ensino da Bíblia. Ele era muito bom. Já, como diz o pastor Serafo, já foi para o andar de cima. O Senhor já o promoveu. E ele era bom homem de Deus, homem sério e tal. E uma vez uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, ora por mim. E ele disse assim: tá bom, nós vamos combinar o seguinte, primeiro a irmã ora pela irmã, depois eu oro pela irmã. Aí a irmã falou: tá bom. Então a irmã fez a primeira oração. Quando a irmã terminou de fazer a oração, o pastor estava em silêncio ele continuou. Aí aquele negócio constrangedor, meio chato, a irmã não sabia se falava com o pastor, se não falava, criou coragem e falou: pastor, o senhor não vai orar? Aí o pastor disse: irmão, o que foi que nós combinamos? Que primeiro a irmã orava pela irmã, depois eu orava. A irmã falou: tá bom. Então a irmã orou de novo. Aí terminou a oração, o pastor em silêncio estava, em silêncio continuou. Aí aquele negócio, aquele silêncio, aquele constrangimento. A irmã tomou coragem de novo e falou: pastor, o senhor não vai orar por mim? Aí o pastor disse: irmã, nós combinamos uma coisa. Primeiro a irmã ora pela irmã, depois eu oro. Aí a irmã, já constrangida, orou. Mas dessa vez ela abriu o coração e orou mesmo. Rasgou a alma diante de Deus. Aí quando ela terminou de orar, ele falou: tá vendo, irmã, agora eu não preciso mais orar pela irmã. Então, na hora da oração todo mundo é igual. A diferença é que uns oram, outros não oram. Uns só falam, mas não oram. Outros não, outros oram. Outros, quando entram na presença de Deus, entram na presença de Deus mesmo. E outros ficam recitando coisa para Deus. Então, a questão é que diante de Deus, na oração, é todo mundo absolutamente igual. Absolutamente igual. E, aliás, às vezes, quem a gente pensa que não está nem contando é quem realmente conta. Não sei se vocês sabem da história que aconteceu numa das ilhas britânicas. Um grande avivamento aconteceu numa ilha britânica. Lá, uma daquelas ilhas lá sob domínio da Inglaterra. E, de repente, o avivamento parou. Era uma ilhazinha. Aí todos os pastores da cidade, da ilha, se reuniram para saber o que tinha acontecido, que o avivamento parou. E aí ninguém descobria, eles resolveram reunir todas as igrejas da ilha. Aí reuniram todas as igrejas da ilha e perguntaram para todos os irmãos: o avivamento estava vindo muito bem e parou. E nós precisamos saber o que aconteceu, se alguém pecou. Fala que é para a gente resolver isso, para saber por que parou.
E ninguém sabia. Aí um irmãozinho já idoso, que sentava lá no último banco, que ninguém já nem notava mais, depois que ninguém sabia mais o que dizer sobre a parada do avivamento, ele falou: olha, eu tenho um negócio para dizer, mas eu nem tenho coragem de dizer. E o pastor que estava dirigindo falou: não, fala, meu irmão, fala, nós estamos precisando de uma luz aqui, fala. Aí ele disse: sabe o que é, pastor? Antes do avivamento começar, uns 6 anos antes, eu passava toda a noite de sexta para sábado em jejum e oração pelo avivamento. Quando o avivamento começou, eu ainda continuei. E aí, um dia eu falei: já tem um avivamento aí. Aí eu parei. E no dia que eu parei, foi também o dia que o avivamento parou. Então estava aquele avivamento enorme, pregadores de tudo quanto é tipo pregando, grandes pregadores, mas Deus estava fazendo o avivamento porque um irmão, que ninguém nem lembrava mais dele, se ajoelhava durante 6 anos, de sexta para sábado, em jejum, e dizia: Deus, tem piedade dessa ilha e vem visitar a gente. Cuidado com as aparências. Você não sabe o que é que Deus está vendo e a quem Deus está ouvindo. Cuidado com as aparências, porque Deus não vê como o homem vê. E não se impressiona com nada dessas coisas que nós gostamos. Deus não se impressiona conosco. Pode ficar tranquilo. Deus não se impressiona comigo nem com ninguém. Deus vê e ouve o que eu não tenho a menor ideia do que seja. Eu só agradeço que Ele ainda está ouvindo. Não se iluda com as aparências. Elas não dizem nada. Elas não dizem absolutamente nada. Então Abraão era um desses nômades que não tinha aparência nenhuma. Mas era com ele que Deus falava. Era com ele que Deus falava. E aí Deus diz uma coisa para Abraão interessante. Ele diz assim, ele faz uma pergunta: será que eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Bom, essa é uma pergunta que Deus faz para ele mesmo, né? Porque quem é que pode responder uma pergunta dessa para Deus? Ele fez a pergunta para ele mesmo. Agora, a pergunta que a gente pode fazer para Deus quando a gente ouve isso é: mas, Senhor, por que o Senhor ia contar para Abraão? Afinal de contas, quem é Abraão? Abraão é um nômade. Errante, sozinho, ele e a mulher. E o que ele conseguiu aí juntar nesses anos todos andando pelo deserto. Se você chegasse lá no deserto e perguntasse para qualquer pessoa: você já ouviu falar de Abraão? É um doido aí que anda ele e a mulher para cima e para baixo. Porque o que Deus pediu para Abraão era uma coisa que só um louco faria. Porque aquele era um povo nômade. E aí é o seguinte: a única segurança que Abraão tinha era ficar dentro do clã dele. Porque se ele tivesse desgarrado do clã dele, o primeiro grupo nômade que o encontrasse transformava ele em escravo. Se não matasse logo para ficar com a mulher dele. Por isso que ele ficou com tanto medo lá no Egito. Era uma loucura fazer aquilo. Eu posso imaginar o Abraão chegando no clã dele e dizendo assim: pai, eu vou embora. Como vai embora? Hoje aqui, né, na nossa época, o filho pode chegar para o pai e dizer: pai, eu vou embora. Naquela época não. Naquela época não. A família, na África, antes dos europeus chegarem, também não fazia isso. Não é isso, pastor? Família é família, é clã. Você está no clã. Onde o clã for, você vai.
Onde a família for, você vai. Se a família vai para o norte, você vai para o norte. Se a família vai para o sul, você vai para o sul. Como onde eu vou embora? Vou embora da onde, meu filho? Não tem lugar mais para ir fora da família. Esse é um conceito que a gente nem tem direito mais hoje. Mas na cabeça daquele povo, não tem lugar para você ir fora da família. Fora da família, embora para onde? Então imagina ele chegando e dizendo assim, eu vou embora. Que isso? Você ficou louco? Eu e a Sara. Vou pegar a Sara e vou embora. Mas filho, você não tem mais nada. Você e a Sara. Eu sei, sou eu e a Sara. Eu vou embora. E por que você vai embora? Porque Deus falou comigo. Que Deus? Não sei. Qual é o nome dele? Não sei. Mas e como é que ele é? Não sei. E onde é que ele fica? Porque naquela época, cada lugar tinha o seu Deus. De que lugar que ele é? Não sei. Então você ouviu uma voz? Ouvi. Você está dizendo que é a voz de Deus? É, a voz de Deus. Que Deus? Não sei. Qual é o nome dele? Ele não falou. Mas ele é o quê? Ele fez o quê? Não sei. Porque você tem de lembrar que Abraão não sabia nada do que você sabe. Você sabe que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Abraão não sabia. Só Moisés é que veio saber isso, séculos depois de Abraão. Abraão não sabia de nada. Abraão não sabia de nada. E aí o povo dizendo para ele, mas qual é o nome dele? Não sei. Ele se parece com o quê? Não sei, com nada, eu acho. Eu não vi nada. E o que ele disse para você? Ele disse para eu sair da casa do meu pai, da minha parentela e ir embora. Embora para onde? Não sei. Como não sabe? Você vai sair daqui e não sabe para onde vai? O irmão estava falando aqui de planejamento, né? Que precisa fazer. Mas Deus, Abraão não fez. E funcionou. E funcionou. E funcionou. Porque nós, principalmente os que criticam, esqueceram que o sucesso de alguma coisa não é o quanto você organizou, mas o quanto Deus disse, eu estou nisso aí. Eu estou nisso aí. Então isso vai acontecer porque eu estou nesse negócio. Nós esquecemos disso. Nós temos memória fraca, né? Nós temos uma memória horrível. Então imagina o Abraão dizendo, então você vai para onde, meu filho? Não sei. Vou para uma terra. Que terra? Não sei, ele vai mostrar. Quando? Sei lá. Isso quer dizer que a hora que você sair da tenda, que você despedir todo mundo, pegar a sua mulher, quando você sair da tenda, você não sabe nem se deve olhar para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Não sei. E você vai embora? Vou. Por quê? Porque ele mandou. E só porque você ouviu uma voz, você vai fazer essa loucura? E aí o Abraão diria, se você tivesse ouvido a voz que eu ouvi, eu não ouvi essa voz com os ouvidos, eu ouvi essa voz com cada pedaço do meu ser. Essa voz tomou todo o meu corpo, eu não consigo dormir, essa voz não sai de dentro de mim. Todos os filhos de Deus, durante milênios que fizeram alguma coisa pelo reino, fizeram porque ouviram essa voz.
Essa voz em algum lugar parou a gente no meio da rua e disse: sai, vai. E você disse: Deus, mas não dá para fazer isso. E ele disse: vai, eu vou fazer, vai, você só tem de ir. Mas Deus, isso é uma loucura, vai. Foi isso é Abraão. Abraão é o sujeito que ouviu a voz. E nós, os filhos de Abraão, somos movidos por essa voz. Vai. Eu vou mostrar para você. Senhor, eu vou para onde? Primeiro você sai. Eu te mostro no meio do caminho. E ele vai mostrando. É impressionante. Ele vai mostrando. Todos aqui sabem do que eu estou falando, porque todos nós em algum momento ouvimos essa voz. Essa voz estoura dentro da gente. Estoura dentro da gente. Não é o ouvido que ouve. Ela estoura dentro de você. Você sabe, ele está falando comigo. Eu tenho de ir. Eu tenho de fazer. Eu tenho de ir. Porque ele está mandando. Sim que ele construiu igreja. Vocês da Assembleia de Deus sabem muito bem disso. Um bando de doido lá no fim da Europa, uma terra gelada que só Deus entende como é que ele sobrevive naquele gelo danado. De repente roda um mapa e Deus diz: vai para tal lugar aqui, ó. Nem sabia onde é que era o Brasil. Foi parar em Belém do Pará. Vai fazer o que lá naquele fim de mundo do Brasil? Que língua que fala lá? Sei lá que língua que fala lá. Só vai. É assim que Deus faz as coisas. Missão é assim que se faz. Os missionários são aqueles que ouviram essa voz. Vai. Então Deus disse: eu vou deixar de falar com esse moço sobre o que é que eu vou fazer, porque também você tem de lembrar o seguinte: Deus fala com quem ouve a voz dele, né? Deus fala com quem ouve a voz dele. Tá certo? Vocês viram, teve uma reportagem agora na Veja sobre o pastor. Pastor é show, né? Horrível. Eles tinham me convidado. Eu era um dos pastores que ia ser entrevistado lá. Eles me convidaram e eu disse: não vou não. Não vou dar entrevista não. Não, pastor, não. Não vou não. Vocês nem levam a gente a sério. Agora você vem contando história para mim? Não, eu não vou. Não, mas os seus colegas, meus colegas são os meus colegas. Eles fazem o que eles quiserem fazer. Eu não vou não. Quando vocês quiserem falar sério sobre a igreja, vocês sabem onde eu estou. Quando vocês quiserem fazer bobagem, não conta comigo. Então, Deus fala com quem ouve sua voz. Não com quem ouve a voz da fama, a voz da propaganda fácil. Deus fala com quem ouve a sua voz, que sabe o que significa essa voz estourando dentro da gente e fazendo cada pedaço do corpo da gente vibrar. Vai. Então Deus disse: eu vou deixar de falar alguma coisa para o Abraão? Não vou. Não vou. Mas por que o Senhor vai falar com Abraão? Porque esse é esse homem. E ele vai ser uma grande e poderosa nação. Opa, isso aqui é uma profecia, hein? Ele vai ser uma grande e poderosa nação. Então está profetizado, não está?
Está profetizado. Uma grande e poderosa nação. E mais, nele serão benditas todas as nações da terra. Então está profetizado. E aí o versículo 19 não faz o menor sentido. Por quê? Olha lá o que está no versículo 19. Exatamente. Eu escolhi para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que tem falado a seu respeito. Por que esse texto não faz sentido? Ora, porque o Ariovaldo é um herege, né? Só um herege falaria uma bobagem dessa. Por que ele não faz sentido aparentemente? Porque o Senhor já não disse que ele vai ser uma grande e poderosa nação? Disse ou não disse? Já não disse que nele serão benditas todas as famílias da terra? Disse ou não disse? Então por que ele tem de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para eles praticarem a justiça e o juízo, para que o Senhor possa fazer vir sobre Abraão tudo o que ele tem falado a seu respeito? Por quê? O Senhor já não disse que ele vai ser uma grande e poderosa nação? O Senhor já não disse que nele serão benditas todas as famílias da terra? Por que os filhos dele têm de ser obedientes para Deus poder fazer o que disse que ia fazer? Deus já não disse que ia fazer? E agora? Sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que as promessas de Deus estão desligadas do caráter de Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu decidi que vou fazer de Abraão uma grande e poderosa nação. Por isso, Abraão, você tem de fazer os seus filhos andarem nos meus caminhos e guardarem os meus mandamentos. Por que, Senhor? Porque eu não posso abençoar gente que não anda de acordo com o meu caráter. Entendeu? Eu tenho uma promessa para você. Vou fazer de você uma grande e poderosa nação. Vou fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de você. Mas para isso, Abraão, você tem de fazer os seus filhos guardarem os meus mandamentos e seguirem os meus juízos. Por que, Senhor? Porque eu não posso abençoar gente que destrói o meu caráter. Eu não posso fazer alguma coisa contra o meu caráter, entendeu, Abraão? Eu não posso cometer injustiça, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso dar jeitinho, Abraão. Sabe por quê? Porque eu tenho um caráter para zelar. Eu tenho caráter, Abraão. Eu sou um Deus justo, sou um Deus verdadeiro. A minha palavra não volta vazia. O que eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu não minto, Abraão, entendeu? Então eu não vou poder abençoar o seu povo se o seu povo não andar nos meus caminhos. E se o seu povo não andar nos meus caminhos, Abraão, eu vou ter de fazer o seu povo voltar para os meus caminhos, doa o que doer. Por isso que Israel enfrentou tanto cativeiro. Por que você acha que Israel enfrentou tanto cativeiro? Porque Deus disse: eu vou cumprir o que eu disse para Abraão, então esse povo vai andar na linha. Senão não posso cumprir o que eu falei para ele. Então, irmãos, qual é o meu papel e o seu papel para que Deus possa cumprir a sua promessa de abençoar todas as famílias da terra? Eu e você temos de guardar os juízos e os mandamentos do Senhor,
E isso significa que nós temos de ser obedientes no dia a dia e no envio missionário. Se eu e você não fizermos a nossa parte, Deus não pode nos abençoar. Então, como Ele não vai negar a sua palavra, Ele vai fazer a gente sentir no lombo a dor para voltar a fazer o que devíamos ter feito por amor. Entendeu? Então não precisa passar por isso, viu, irmão? Não precisa passar por isso, irmã. É só a gente obedecer. Deus não tem prazer nenhum em ver a gente sofrendo. A gente só obedece e está bom. E Deus vai poder fazer tudo o que prometeu que ia fazer. Entendeu? Então eu olho para a nossa realidade no Brasil. Deus nos deu muita coisa, irmãos. Deus nos deu muita coisa. Mas é coisa que não acaba mais. Deus nos fez uma igreja forte. Olhe para os irmãos da Assembleia de Deus, o que Deus agraciou vocês é brincadeira não. Agora isso significa que nós temos de fazer. Nós temos de fazer para Deus poder cumprir a sua palavra. Deus disse que ia abençoar todas as famílias da terra. Quem é que está carregando essa bandeira agora? Eu e você. Eu e você estamos carregando a bandeira de abençoar todas as famílias da terra. Quem é que está carregando essa bandeira? Jesus fez a parte dele. A primeira coisa que precisava acontecer para que todas as famílias da terra fossem abençoadas em Abraão é que o Cordeiro de Deus morresse e ressuscitasse por nós. Bom, isso ele já fez, não fez? Então agora é conosco. Agora é conosco. Se o Cordeiro de Deus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não tínhamos nada para dizer. Vou dizer o quê? Não tem nada para dizer. Mas agora nós temos. E é isso que o Abraão fez. E às vezes isso acontece na vida de muito crente. Eu já vi líder que recebeu uma palavra profética do Senhor e aí não se cumpriu. E aí o pessoal diz assim, olha, não cumpriu a palavra dele e era profética mesmo. Ele falou, não, cumpriu. É que ele saiu do lugar onde o caráter de Deus podia se manifestar. Aí Deus não vai apoiar a falta de caráter mesmo. Aí você vê gigantes começando a tropeçar em pés de barro. E você diz, mas era um gigante. Pois é, mas esqueceu que Deus tem caráter. Deus tem caráter. Tá certo? O que vale para o cristão que chegou no reino de Deus hoje pela manhã, vale para mim que já estou no reino de Deus há mais de 30 anos. Não mudou nada. E pior, o fato de eu já ter andado com Deus quase 40 anos, me torna mais responsável ainda. Eu sei que não pode. O irmãozinho que chegou hoje pela manhã no reino ainda não sabe o que eu sei, mas eu sei. Ninguém precisa me dizer. Eu sei. Eu conheço as Escrituras Sagradas. Eu sei que não pode. E que quem não pode sou eu. E quanto mais eu sei, menos eu posso. Porque crescer espiritualmente é crescer em obediência. Não é crescer em poder.
Poder Satanás tem. Crescer é crescer em obediência. Eu sei, eu li nas Escrituras, eu li, está escrito lá, ninguém precisa me dizer. Então, qual é o nosso papel? Obedecer. Por quê? Porque Deus quer abençoar todas as famílias da terra. E agora, a promessa que Deus fez para Abraão está na minha e na sua mão. Eu ordenei, olha o que ele disse para Abraão, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para quê, Senhor? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Você já tinha parado para pensar que parte do que Deus prometeu para Abraão depende de você? Já tinha parado para pensar nisso? Pois então pense. Parte do que Deus prometeu a Abraão depende de você. Você tem participação nesse negócio. Depende de você. Porque eu e você, como é que diz o texto? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos. Você não é filho de Abraão? Sim ou não? Bom, então é com você. Seus filhos e sua casa depois dele. É a gente, não é? Qual é a ordem que tem aqui? Para que guardem o quê? O caminho do Senhor. Eu e você. Guardar o caminho do Senhor é simples. Faça o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. O jovem, quando você for namorar, namore como Jesus namoraria se estivesse namorando, ali no seu lugar. Quando você for fazer negócio, faça um negócio como Jesus faria se estivesse no seu lugar. Quando você for falar com alguém, fale como Jesus falaria se estivesse no seu lugar. Quando você for assistir televisão, se é que você assiste, assista o que Jesus assistiria se estivesse no seu lugar. Quando você for ler revista ou livro, leia o que Jesus leria se estivesse no seu lugar. É simples, não é tão difícil assim não. Quando você estiver no ônibus, no carro, na rua, pense, fale o que Jesus pensaria e falaria se estivesse no seu lugar. Aí você derrota Satanás. Porque a hora que Satanás soprar qualquer coisa para você, você diria, opa, Jesus não pensaria isso. Então não é de Jesus. Se não é de Jesus, não é comigo. É simples. Nós não temos problema na igreja porque é difícil ser cristão. Nós temos problema na igreja porque é difícil deixar de ser pecador. De ser egoísta, de ser orgulhoso, de ser vaidoso. De querer tudo para si e nada para os outros. É por isso que a gente tem problema na igreja. Não é porque
é difícil ser cristão? É porque é difícil deixar de odiar. É difícil deixar de mentir. É difícil deixar de lesar. É difícil controlar a língua. Não é porque é difícil ser cristão. Eu lembro de um irmão que falou para mim: não, estou brigando por causa de Deus. Eu falei: que isso, irmão, ninguém briga por causa de Deus. Por causa de Deus a gente perdoa, por causa de Deus a gente abraça, por causa de Deus a gente dá uma nova chance para as pessoas. Quando a gente briga é por nossa causa mesmo. A gente briga pelas coisas que a gente quer para nós, ou que a gente acha que é nosso. Ou pelo jeito que a gente acha que devia ser. Por Deus ninguém briga não, irmão. Por Deus a gente perdoa. Por Deus a gente começa de novo. Por Deus a gente abraça. Por Deus a gente ora pelo outro e abençoa. Tem uma inversão de valores no nosso meio. É uma inversão de valores no nosso meio. Então aí a gente não guarda mais o caminho do Senhor. Porque a gente acha que o caminho do Senhor é muito difícil. Não, não é não. Não é não. Difícil é largar o nosso caminho. Não é andar no caminho do Senhor. Porque eu não largo o meu caminho, porque eu gosto que me enrosco de ver todo mundo fazendo tudo que eu quero. Aí eu não largo o meu caminho para andar no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho de lavar o pé do outro. Eu quero o caminho de mandar o outro lavar o meu pé. Entendeu? Eu quero o caminho de dizer para o cara: você sabe com quem você está falando? Pode lavar o meu pé, rapaz. Quando o caminho do Senhor vai lá, tira o sapato do moço, tira a meia dele, lava o pé dele, porque ele está cansado, ele está precisando de refrigério. É essa a diferença. Não é o caminho do Senhor que é difícil, não. É o nosso que é difícil de largar. E aí o Senhor não pode abençoar todas as famílias da terra como Ele disse que ia abençoar, porque a gente não guarda o caminho do Senhor. Entendeu? Então a gente não fica perguntando: Senhor, o que o Senhor quer? A gente diz para o Senhor o que a gente quer que Ele faça. Aliás, se a gente fosse traduzir as nossas orações, a maioria das nossas orações é assim: Pai, eu estou passando aqui por um probleminha, mas eu até sei a resposta. Não vou nem dar trabalho para o Senhor adivinhar a resposta. Eu já vou dizer para o Senhor: se o Senhor fizer isso, está tudo resolvido. Eu só estou dando dor de cabeça para o Senhor porque eu não tenho poder. Porque se eu tivesse poder, eu já resolvia. Eu já resolvia. Nem precisava falar com o Senhor porque eu já sei a resposta. Então a gente não tem mais a oração de Paulo. A oração de Paulo é: Senhor, o que queres que eu faça? A nossa oração hoje para o Pai é: Pai, deixa eu dizer para o Senhor o que eu acho que é melhor o Senhor fazer nessa situação. Olha, eu estou aqui com esse projeto, e se o Senhor fizer isso aqui, está tudo resolvido. Abre aquela porta lá para mim, Senhor. Aí o Senhor diz: mas você já olhou do outro lado da porta para ver o que tem lá? Não, bom, olhar não olhei. E o Senhor diz: pois eu já olhei, eu vi o que tem do outro lado. Você está querendo que eu abra essa porta mesmo? Vou dar mais uma chance para você, hein? Atenção, vai rodar o peão aqui. Qual a porta que você quer que eu abra mesmo? Tem certeza que é essa? Eu vou abrir, hein?
Depois você não reclama, mas não diz que eu atendi, que eu não atendo oração, hein? Você sabe o que tem do outro lado da porta? Você não sabe, então deixa ele decidir. Deixa ele decidir. Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? É a mesma coisa com cura. Eu já vi, como eu disse hoje de manhã, já vi Deus curar muita gente. Já vi. Não foi que me contaram, eu já vi. Eu já tive em lugar que a pessoa estava andando e foi, para aí. Pode parar. Aí a pessoa parou, eu falei, irmãos, vem cá, o senhor vai curar essa pessoa aqui agora, vamos pôr as mãos aqui, nós vamos ordenar a cura agora. Pá! Está feito, irmão, pode ir. E aí, à noite, a irmã estava, corre para lá, corre para cá. Tem mais nada não, irmã? Não tem mais nada não. Por quê? Porque o Senhor deu uma palavra. Em compensação, já tive outra situação que eu cheguei e a pessoa disse, pastor, eu falei, olha, Deus não me deu nenhuma palavra. Não vou fazer isso, Deus não me deu palavra. O que eu posso fazer? Ele não me deu palavra. A palavra que Ele me deu é de consolo. Eu vou consolar vocês porque Ele não me deu nenhuma outra palavra. Mas não, alguém cismou que fé é uma varinha de condão que você faz assim e tudo acontece. Fé é um presente de Deus. É convicção das coisas que não se veem. É certeza de coisas que se esperam. E convicção de fatos que não se veem. Convicção é uma coisa que vai para dentro do seu coração. Do seu coração. Na sua comunhão com Deus, Deus diz para você, vai lá e faz. Ou diz para você, vai lá e consola, porque eu estou levando mesmo. E você vai lá e fala a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for palavra de cura, vai ter cura. Se a palavra de Deus for palavra de consolo, então é a palavra de consolo. Mas como nós somos duros de coração para entender isso. Somos duros de coração. E vocês sabem disso muito, porque Deus levantou nessa igreja muita gente com dom de cura. E quantas vezes você já não foi em igreja e está cheio de gente para ser curada e Deus aponta 10 pessoas e 10 pessoas são curadas. E as outras 20? Volta doente, porque Deus não deu palavra. Deus não deu a palavra de cura, então não tem cura. Quando Deus dá a palavra de cura, então tem cura. É assim a coisa. Porque fé é convicção, é coisa que é dita lá dentro. Como é que você pode ter convicção de fatos que você não vê? Como é que você pode ter certeza de coisa que você está esperando? Se está esperando, não chegou. Como é que você pode ter certeza? Se é fato, você já devia ter visto. Como é que você pode ter convicção de um fato que você não viu? Sabe qual é o problema da fé? É que fé não é acreditar no poder de Deus. Sabe, acreditar no poder de Deus é óbvio. Claro que Deus tem poder. Ele é Deus. Se Ele não tivesse poder, não seria Deus. Fé é acreditar no caráter de Deus. Sabe por que eu sei que vai fazer que os fatos que eu não estou vendo estão lá? Porque Deus disse. Sabe por que vocês têm certeza das coisas que você espera e ainda não chegou, mas que você sabe que vai chegar? Porque Deus disse. A gente acredita no que Deus disse. É assim que a gente crê. Deus disse. Está falado, Ele disse, está falado. Pode vir aqui que eu vou falar a palavra que Deus disse. Isso é que é fé. Você não viu Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes?
Se sou eu que estou lá no lugar de Jesus, eu tinha feito oração de arrancar a faísca do trono. Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem de fazer um grande milagre, porque estou aqui com 5 pães, 2 peixes e mais de 5.000 homens e mulheres e crianças, e o Senhor não pode envergonhar o teu servo, não pode envergonhar o teu nome, o Senhor tem de fazer alguma coisa, porque o Senhor é poderoso. E os arcanjos já tocam uns trombetes e diz: vamos, porque tem um pregador botando Deus numa fria lá embaixo. Não é? Que foi que Jesus Cristo fez? Agradeceu, partiu o pão e distribuiu. Sabe por quê? Porque Jesus tinha fé. E é como se ele estivesse dizendo: eu conheço meu Pai. Se o que o meu Pai mandou foram 5 pães e 2 peixes, é porque com 5 pães e 2 peixes nós vamos fazer uma festa. É assim que é fé. Nós vamos fazer uma festa. Porque o problema nosso, uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: rapaz, estou querendo fazer um projeto para casais. Eu falei: oh, maravilha, isso é um grande projeto, precisa mesmo. Eu falei: mas vai custar R$1 milhão. Eu falei: e daí? Ele falou: R$1 milhão. Eu falei: sei, e daí? Ele falou: não, mas você não acha que eu devo me preocupar com R$1 milhão? Eu falei: não. E por que não? Por que não? Por que você vai se preocupar com R$1 milhão? O que é R$1 milhão? R$1 milhão não é nada. Ele falou: então com o que eu devo me preocupar? Com se Deus quer que você faça isso ou não. Porque se Deus quiser que você faça isso, meu amigo, R$1 milhão e R$1 não é nada. Se Deus não quiser que você faça isso, aí você vai bater a cabeça no poste. Você só tem de saber uma coisa: Deus, o Senhor quer que faça isso aqui mesmo? Quero. Então, me diz qual é a terra que o Senhor vai me mostrar, que eu já estou indo para lá. Eu já estou na porta da tenda. Para onde que eu vou buscar isso aqui que o Senhor quer que faça? É assim que nós andamos. Agora eu vou ficar preocupado porque custa R$1 milhão. Daí? Estou falando com o senhor, dá licença. Dá licença. O camarada vem me interromper, dá licença. Estou falando com o senhor aqui, dá licença. Ele manda em tudo aqui. Está vendo esse moço aqui sentado nesse trono extraordinário aqui? Está vendo? Ele manda em tudo. Ele manda em tudo. Ele tem tudo aqui na mão dele, ó. Então eu vim perguntar para ele o que é para fazer. Os custos é problema dele. Eu só quero saber o que é que, para onde quer que ele quer que eu vá. Se é para o norte, para o sul ou para o leste. O restante é tudo problema dele. Ele mesmo vai resolver. Não é minha obra, é obra dele. Não é coisa minha, é coisa dele. O problema é dele, não é meu. O meu problema é fazer exatamente o que ele disser. E isso é meu problema. Eu não quero dar um passo que ele não disse dê. Então há uma inversão de valores no nosso meio, irmãos. E aí nós vamos perdendo a fé. Porque a gente pensa que fé é uma varinha de condão e que está desligada de obediência. A gente obedece e Deus vai nos dando as palavras de fé. Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. É simples assim. Às vezes que eu vi Deus curar, eu nunca disse para uma pessoa: agora tenha fé, se você tiver fé vai acontecer. Não, eu disse: você está curado em nome de Jesus, pode ir para casa. Por quê, pastor? Porque Deus disse isso. Você está curado, pode ir embora. Vá lá no seu médico e manda ele fazer os exames. Porque Deus disse.
E houve casos em que Deus não disse nada. E eu disse, conheço um bom médico, vai visitar lá, porque Deus não me disse nada. Pode ser que através desse médico ele vá fazer alguma coisa. Mas através de mim não vai fazer nada. Mas aí a gente não quer fazer isso porque os caras vão pensar que o pastor não tem poder. Mas que pastor que tem poder? Que isso, irmão? Você nem bebe e ainda acredita nessas coisas? Se você bebesse, eu ainda ia dizer, é porque você bebe e não largou esse maldito desse vício. Mas você nem tem mais esse vício. Que pastor que tem poder? É que você ouve esses novos irmãos dizendo que vai passar a unção deles para você e tal, né? Pá, isso é besteira, viu? Isso é mentira. Se o cara disser isso, ele está mentindo para você. Quem tem unção é Jesus Cristo. Todos nós estamos debaixo da unção de Jesus Cristo. Eu não posso passar unção para você porque não é minha. Entendeu? Eu até já quis ter uma igreja para mim. Mas depois eu pensei, tem de nascer pelo poder do Espírito Santo de uma virgem. Tem de cumprir tudo quanto é profecia e não cometer nenhum pecado. Morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Eu fiquei com medo de não ressuscitar, parei. Ora, faça-me um favor. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ficar na igreja de Jesus mesmo, que ele já passou por tudo isso. Então com ele já deu certo, eu não vou arriscar. Quem tem poder é Jesus Cristo, irmão. Quem tem poder é Jesus Cristo, irmão. É Ele que distribui unção para quem Ele quiser distribuir. A unção é dele. Ele conquistou lá na cruz a unção para Ele. E agora Ele desfez a unção para todos nós. Então não acredite nesse negócio. Vem aqui que eu vou passar a minha unção para você. Sua unção eu não quero, não. Sei lá por onde é que você passou. Jesus Cristo eu sei. Você não tem a menor ideia. Quero a unção de Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor disse para Abraão. Abraão, você tem de fazer o seu povo andar no meu caminho, porque eu tenho uma obra para fazer. E eu escolhi você para levar o seu povo à obediência. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Lá na minha igreja eu sempre digo o seguinte, irmão, se você está precisando de psicólogo, não vem falar comigo. Porque eu não sou psicólogo. Eu sou pastor. Então eu não vou ajudar você a se sentir bem consigo mesmo. Eu vou ajudar você a se parecer mais com Jesus Cristo. E eu vou ajudar você a fazer o que Jesus Cristo faria se tivesse da enrascada em que você se meteu. Se é isso que está bom para você, então pode me procurar a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, não faz a menor diferença. Mas lembre-se, eu vou ensinar você a fazer o que Jesus Cristo faria. Eu não estou aqui para você se sentir bem com você. Eu estou aqui para Deus se sentir bem com você. Entendeu? E a única maneira de você se sentir verdadeiramente bem com você, meu irmão, é quando Deus se sentir bem com você. Então eu vou ajudar você. Agora não vem com essa história de gente com autocomiseração para eu dizer para você, não, querido, imagina, você já sofreu demais. Não sofreu não, podia ser muito pior. Deus já está te ajudando, você não sabe o quanto. Me lembro de uma irmã que teve um sonho, e no sonho ela estava andando ao lado de Jesus, segurando na mão de Jesus, Jesus segurando na mão dela. De repente ela caiu num buraco. Aí ela caiu num buraco e disse para Jesus, mas Jesus, o Senhor segurando na minha mão, eu caio num buraco. Aí Jesus disse, minha filha, olha para o lado. Ela olhou e viu um montão de gente com pá e picareta na mão, cavando buraco. Aí ele disse para ela, está vendo, minha filha, vocês caem nos buracos que vocês mesmos cavam.
Esse buraco que você caiu foi você que cavou. Se eu não tivesse segurando na sua mão, o buraco engolia você. Então, meu papel como pastor é ajudar as pessoas a ficarem de um jeito que Deus gosta. Porque o dia que elas ficarem do jeito que Deus gosta, elas vão gostar do jeito que elas estão. Porque só há cura em Jesus Cristo. Só há maturidade em Jesus Cristo. Só há cura emocional em Jesus Cristo. Crente que vive reclamando ao invés de ir fazer o que Jesus Cristo faria se estivesse no seu lugar, só se afunda. Vira vítima da sua própria mazela. Nunca cresce. Nunca vira gente como gente deve ser. Porque errou de endereço. Não entendeu que ser gente é ser como Jesus de Nazaré. E que quanto mais você se aproximar de Jesus de Nazaré, mais gente do jeito que gente deve ser você vai ser. E lembre-se, a Bíblia não diz o que é felicidade. A Bíblia diz que tipo de gente que é feliz. E é o tipo que anda nas pegadas de Jesus de Nazaré. Então é isso que o Senhor está dizendo sobre Abraão. Abraão, você recebeu uma ordem de mim. E a sua ordem é fazer o seu povo andar no meu caminho e guardar os meus estatutos. Abraão, se o seu povo andar no meu caminho e guardar os meus estatutos, tudo que eu disse sobre você vai acontecer. E se o meu povo não andar nos seus caminhos e nos seus estatutos, Senhor? Então não vai acontecer. Bom, então a palavra do Senhor vai ser quebrada? Não, não vai. Ué, como? Eu vou fazer o seu povo andar nos meus caminhos. Doa o que tiver de doer. Está vendo? É o que está escrito aqui nesse texto. Então, qual é o nosso papel? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas por Abraão. Parte disso depende de você. Parte disso depende de mim. Parte disso depende de nós. E depende do quê? De nós andarmos no caminho do Senhor. E quem anda no caminho do Senhor faz missão. Envia missionário. Esse é o caminho do Senhor. Na verdade, todos nós somos missionários. A diferença entre nós e os que vão é que nós somos os missionários que ficam e eles são os missionários que vão. Mas não tem ninguém na igreja que não seja missionário. E a missão é uma só: abençoar todas as famílias da terra. É por isso que o Senhor disciplina a gente. Porque Ele tem uma palavra para cumprir. Enquanto Deus tiver uma palavra para cumprir, todas as vezes que eu sair da linha, Ele vai me disciplinar. E se Ele não me disciplinar uma vez, é porque na verdade eu nunca fui dele. Porque os que são dele, Ele disciplina. Volta, eu tenho uma palavra para cumprir, você faz parte desse negócio. Volta. Então, só que a gente não precisa passar por nada disso. Basta andar no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é perfeito. Porque a vontade do Senhor é perfeita. A graça do Senhor é melhor que a vida.
Os estatutos do Senhor são mais doces do que o mel. Tem nada de difícil no caminho do Senhor. Difícil é sair do nosso caminho. Dificuldade não é o caminho do Senhor, é o meu caminho. Se nós aprendermos isso, irmãos, a igreja muda. Nós mudamos. Começa por mim, eu mudo. Eu vou tratar diferente a minha esposa, vou tratar diferente os meus filhos, vou tratar diferente os meus pais, vou tratar diferente todo mundo. Eu mudo. Eu vou deixar de ser uma pessoa que qualquer um faz qualquer coisa e eu já me sinto ofendido. Ninguém vai mais conseguir me ofender. Porque quando a pessoa chegar para mim, meter o dedo na minha cara e disser, você não vale nada, eu vou dizer, é mesmo. Levou tempo para você descobrir isso. É verdade, eu não valho nada. É isso mesmo. Eu só sou o que sou pela graça de Deus. Pronto. E aí, quando as pessoas quiserem falar alguma coisa de você, elas vão ter de mentir. E aí, quando elas tiverem de mentir para falar todo mal a seu respeito, então exulte. Porque grande é o seu galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Você faz festa. Quando alguém disser, você viu que tem gente te caluniando? Opa! Glória a Deus! Por quê? Porque foi assim com os profetas, aumentou meu galardão. Deixa caluniar, porque eu estou ganhando mais galardão. Já estou disputando com Isaías aqui. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está escrito, irmãos, está escrito. Nunca tire esse livro do seu coração. Medite nele de dia e de noite. Está escrito, irmãos, está escrito. Aqui está a sabedoria do Deus eterno. E Ele ministrou-a para nós. Está aqui, está escrito. Bendito seja o nome do Deus que compartilha com o seu povo a sua sabedoria. Que em nome dele nós cruzemos as fronteiras e salvemos todas as famílias da terra. Amém.